Davi Silva, boa noite. Boa noite quem está chegando. Cecília, House Consultoria. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, Tati, Tereza, Evandro. Todo mundo está chegando. Vovó Ieda, Ju Patriota, Instituto Pro Família. Todo mundo que está chegando aí, boa noite. Essa é mais uma live, olha que legal. Daqui a pouco nós vamos estar com a nossa convidada Laís Lopes, mais uma vez aqui, prestigiando a gente. Vamos falar sobre o marco regulatório das organizações da sociedade civil. Boa noite, boa noite. Deixa eu só ver aqui como está a Laís. Boa noite, Patrícia, Ana Carol, Laís chegando aqui. Olá, Laís, vamos chegar, vamos ver. Laís já chegando aqui também. Opa, boa noite, querida Laís. Será que tá muito escuro? Tá um pouquinho. Olha, a Desirê já tá dizendo aqui que você foi professora dela na INAP, que bacana. Cristiane Moreira chegando, Patrícia, Elisângela, Groa. Galera bacana, boa noite, todo mundo que tá chegando. Laís já tá aqui com a gente, Raul, Ana Carol também, Laís, olha só. Dizendo que sou eu contigo. Que bacana. Né? Minha mãe chegando aí, Rosângela, Rose, todo mundo que está chegando, boa noite para vocês. Obrigado pela companhia, pela audiência aqui. Tá, vamos começar então, tá bom? Já 3 minutinhos. E quem vai chegando aí, bom, já sintam-se cumprimentados. Rosa, Rosângela, tem falado comigo aqui sobre o trabalho com terreiro de candomblé, grupo de capoeira, então a gente está bem. Maria do Rosário, Márcio França, que está sempre aqui também acompanhando. Boa noite. Tá, hoje, meu nome é Lucas Seara, para quem não me conhece ainda, sou advogado, consultor, né, estou aqui coordenando esse projeto Olha que Legal, e uma das atividades do projeto são justamente as lives, né, os programas Terceiro Setor Revista, que a gente tem no canal Filtro de Barro no YouTube, toda quarta-feira, às 19 horas, um programa novo. A Laís foi nossa convidada aí nos programas, na primeira convidada, né, no programa de estreia, foi muito interessante, muito bacana. Então tá lá, canal Filtro de Barro, programa Terceiro Setor Revista. Covid, né, e as consequências do Covid para as organizações da sociedade civil, para o cotidiano das organizações, e agora ela volta atendendo a pedidos aqui, com todo carinho também, para falar um pouco do marco regulatório das organizações da sociedade civil. Geralmente eu não apresento os convidados, eu peço que eles se apresentem, porque, né, acho que é importante que a pessoa destaque um pouco da sua trajetória. Mas já, né, a gente faz mais um bate-papo. A ideia é que a gente possa conversar um pouco com uma linguagem mais tranquila, mais coloquial até, trazendo as questões de direito, os conceitos e tal, mas num bate-papo mesmo, mais leve, mais tranquilo, que possa ser menos jurídico e mais
coloquial até, digamos assim. Laís já esteve aqui, necessário, exatamente. Laís já esteve aqui com a gente, está voltando, mas Laís, peço então que você se apresente aí para quem não conhece, eventualmente não te conhece, que você se apresente aí para a gente começar o nosso bate-papo. Obrigada, Lucas, pelo convite. Entusiasta, você sabe disso, e sempre que puder, conta comigo, com o meu apoio pessoal e mobilizando as redes, né? Acho que o trabalho que você faz é bem importante para levar mais conhecimentos do universo das organizações da sociedade civil para mais gente de um jeito traduzido, né? Que é o jeito que eu gosto de fazer. Então, é sempre uma honra estar aqui. Eu me chamo Laís Figueiredo Lopes, eu sou advogada, eu trabalho nessa área já há muitos anos, 20 anos, e eu fui durante 5 anos assessora especial do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, a Lei 3.019 de 2014, mas também trabalhando numa agenda de conhecimentos e buscando gerar mais análises e traduzir mais essa gramática da administração pública para as organizações da sociedade civil. Então, coloco aqui toda a minha experiência ao seu dispor. Legal, aí seja bem-vinda mais uma vez. De novo, agradecer você por estar aqui novamente. Você sempre uma generosidade muito grande também, como conhece também, assim como eu, né, que me inspiro também nessa sua trajetória. Acho que é importante registrar, né? Eu já tinha falado isso para você aqui na outra live, mas sempre deixo aqui em público também a minha admiração. Tanto tenho mais admiração pela generosidade, por tudo que ela vem fazendo e da dedicação que tem a esse setor, o setor social, e acreditar na mobilização das pessoas. Enfim, então, sinto muita felicidade quando ela está aqui dialogando com a gente e deixando o conhecimento dela à disposição aí também para as pessoas, porque é mais importante também. Mais do que um bate-papo entre a gente, é um pouco também. Então, Laís, eu queria já começar, então, que você falasse um pouco desse histórico da construção do Miroski. Você esteve à frente dessa discussão na Presidência da República, como você acabou de falar. Então, falar para o pessoal como é que foi isso, né, dizer para o pessoal, deixar o pessoal entender um pouco melhor essa caminhada. Acho que em termos rápidos, que a gente tem sobre o Miroski, que a gente tem bastante coisa para falar, né? E certamente vai vir, eu já adianto até, vai vir muita questão de prestação de contas, é sempre um tema que vem muito, questões mais específicas da legislação. Legal, Lucas. Eu gosto sempre de começar pela história, porque muitas vezes, quando a gente não tem a história clara na nossa cabeça, parece uma imposição, né? Parece uma lei que veio de uma maneira, enfim, bastante recrudescedora, quando, na verdade, ela vem suprir uma lacuna. Ela foi uma demanda das próprias organizações da sociedade civil que se cansaram de serem controladas justamente sem específico deveria ser glosado ou não, né? Muitas das relações que foram construídas com as organizações da sociedade civil foram construídas por meio dos convênios que são feitos para descentralização de recursos entre órgãos públicos. Essa roupa emprestada que não serve não é porque a gente tem uma nova lei que a gente já alcançou o status necessário de mudança desse patamar. A ideia de criminalização burocrática das organizações da sociedade civil é uma ideia que precisa ser muito conversada e muito trabalhada, porque com o passar do tempo, a gente cada vez mais foi
enfim, culpabilizando as organizações e tornando como se fosse prática, enfim, pagamento de despesas previstas no plano de trabalho, que tem a ver com objeto, isso não são despesas que devem ser glosadas, mas na ausência de um dispositivo legal que lastreasse isso, a gente acabou tendo esse tipo de problema ao longo dos anos. E nessa transição, a gente precisa continuar disputando as interpretações da nova lei que trouxe esse espírito, que nasceu desse espírito, justamente para separar a lógica típica e pura da administração pública dessa lógica mais híbrida, de um campo mais próprio, que envolve... As organizações não viram órgão público porque estão trabalhando com recursos públicos, ainda que sejam serviços de natureza pública. Elas continuam preservando a sua natureza privada. Então, esse embate acaba gerando muitos problemas na relação. E a lei só veio por isso, justamente para regulamentar e para dizer, afinal de contas, o que cabe a esse tema, a partir de um grupo de organizações da sociedade civil nacionais que se constituíram e até hoje estão mobilizadas numa plataforma por um novo marco regulatório das organizações da sociedade civil. Quem buscar essa história na internet vai achar também o site da plataforma e outras informações. E para além da plataforma, a gente tem diversos outros grupos de organizações da sociedade civil que também de um ambiente regulatório que seja mais favorável à existência das organizações como parte do nosso tecido democrático relevante que é. Olha lá, já chegou aqui uma pergunta cabeluda, mas vou deixar ela para daqui a pouco, porque eu queria registrar um abraço e mandar um abraço aqui para Camila Escudeiro, né, do IPEA, do Mapa das Hostes, ela que vai estar com a gente aqui na live dia 15 de junho, tá? Na próxima segunda-feira, então daqui a uma semana. Então, desde já, um abraço. Bárbara, César e Maristela do Espírito Santo, o Rubem, Aldemir, John, Patrícia, Adriana, que é do Acre, o André Carvalho, de Pernambuco, que é advogado, trabalha com organizações também, a FAC, gente mais tarimbada, que já trabalha com as organizações, quanto lideranças, né, ativistas, gente que tem também, digamos, familiaridade com a linguagem jurídica, e isso é muito importante nessa troca que a gente tem aqui. Eu vou começar então, vamos falar então dessa pergunta que o Márcio França, ele saiu, mas já deixou uma pergunta bomba, né? Ele largou a bomba e saiu. Ele disse que aborda um pouco da suposta inconstitucionalidade da lei. Eu não consegui ver todo mundo que está aí, mas, enfim, você mencionou a Camila Escudeiro, que vai estar aqui depois fazendo uma conversa sobre o mapa das organizações da sociedade civil, que é um projeto que eu, enfim, sou muito entusiasta também. O mapa fez parte dessa agenda de conhecimentos, é uma plataforma pública georreferenciada que tem todas as organizações da sociedade civil do Brasil, a partir do CNPJ, e cruza com várias bases de dados, enfim. A gente sempre teve muito essa questão de que não se conhece quem são as organizações, onde elas estão. Então, a gente está querendo, nessa transição, justamente responder. Esse foi o esforço, né, do trabalho, da agenda do marco regulatório no governo também, que as perguntas que já estavam sendo feitas e que não tinham respostas, a gente respondeu todas. Obviamente que no debate surgem novas questões. Então, sobre a gestão do IPEA é muito maravilhoso, como uma agenda de Estado, muito importante, e eu espero que esse projeto continue por muitos e muitos anos, e a gente consiga agregar as bases de dados dos estados, dos municípios, e cada vez mais conseguir produzir análises interessantes a partir do mapa. Então, recomendo essa live, quem puder assistir, com a Camila Escudeiro do IPEA, bem legal. Bárbara também, queria dar um oi para a Bárbara, minha amiga querida de militância. Legal. E sobre a inconstitucionalidade da lei, a gente não o que o Márcio França está propondo, né? A única questão
que, enfim, às vezes aparece em algum debate público, mas que nunca foi levada, diga-se, registre-se, repise-se, a ser uma ação real de inconstitucionalidade dentro do nosso sistema, é se a União teria a competência de regular normas sobre os estados e municípios na medida que há autonomia federativa de cada um dos entes da federação. E essa competência está descrita na própria Constituição Federal, que permite que a União regulamente normas gerais de contratação, assim como fez com a Lei 8666, né? Então, as questões 19 de 2014, e é por isso que a gente tem decretos, enfim, regulamentações não só dentro do ente da federação, quanto às vezes setoriais que complementam o sistema, né, mas que não podem ser contrários ao sistema. Então, eu não sei muito bem, Márcio, gostaria de poder responder mais se você estivesse por aí e pudesse nos alimentar mais de que informações você estaria trazendo, mas se o tema foi esse do debate federativo, né, está na própria Constituição, o fundamento da possibilidade dessa regulamentação nacional, e o que se pode debater e buscar entender se em algum dispositivo há, enfim, nem sistematizada, algo que pudesse trazer aqui para vocês, né? Eu sempre busco sistematizar os debates, porque a gente, enfim, caminha muito por aí, agora nesse mundo não estão caminhando, o caminhar agora virou diferente, né? Não é um caminhar físico nas ruas, nem nos aviões, mas a gente continua caminhando, a gente continua escutando, continua dialogando, e, enfim, esse tema ainda não apareceu, apesar de parecer bem cabeludo, na verdade ele... Que bom, Laís. De fato, me parece que esse é um tema superado, né? Essa discussão sobre a autonomia, ou se a União poderia legislar sobre isso, me parece que foi superado ali no começo, logo na discussão da lei, que já não recai mais. Eu acho até, Lucas, que tem, assim, a gente deveria até avançar nesse tipo de debate para entender onde estão os problemas reais, né, de obstáculos na ponta. Eventualmente você pode entender que, enfim, ela tem competência para regular a União, normas gerais, né? Então, assim, não, mas entrou no nomina, a gente enxerga melhor os obstáculos e consegue fazer as modificações, né? Então, no caso concreto, se a gente for pensar a Comissão de Monitoramento e Avaliação, a lei dá um único critério, uma única diretriz, que é ter um servidor público de carreira, pensando na memória institucional do órgão, mas não diz como ela tem que ser, ela pode ser uma comissão única pelo órgão, ela pode ser uma comissão única para a cidade inteira, ela pode ter mais de uma comissão, porque o Ministério é grande, justamente para não entrar nessas questões que são de organização administrativa de cada órgão público, né? Então eu acho que o debate, para ele poder avançar cada vez mais, a gente precisa nominar problemas que são, enfim, muitos deles decorrentes da mudança de cultura. Quando você traz, a maioria das perguntas são sobre prestação de contas. O problema não está na prestação de contas, o problema está na ausência de planejamento, num processo, enfim, que obviamente a seleção e a pactuação hoje tem uma força maior para ser alicerce do controle de resultados posterior. Então, alguma coisa que aconteceu na execução, que o monitoramento e avaliação poderia ter identificado e saneado, e quando não aparece em nenhuma dessas outras fases, vai ser lá na prestação de contas, que é a fase final de um encadeamento lógico, né, de uma lei processual. Então, é difícil a gente circunscrever e tentar achar que o problema está num único lugar. Mas a gente precisa cada vez mais expor onde são as questões para que a gente possa, sobre elas... Professor, outro dia, e você falava sobre a questão do avanço da jurisprudência e dos estudos com relação ao Miroski, né? O bem-vindo, tão festejado do avanço dessas questões. E essa semana saiu aqui na Bahia uma liminar garantindo que o Banco do Brasil não cobrasse as tarifas bancárias sobre
as contas vinculadas aos termos de parceria do Mirosk e tal, algo que é óbvio, lhe parece óbvio, mas ainda as organizações têm tido alguma dificuldade junto às agências bancárias e tal. E o advogado Michel Torres, aqui da Bahia, quem parabenizo pela atuação, mandou, a gente disponibilizou no nosso grupo a liminar para que outras pessoas pudessem também ter como exemplo. Isso saiu no jornal, né, circulou também. Então, você tem alguma consideração sobre isso também? Muito bacana, Lucas. Me somo aí as congratulações ao Michel, que é um advogado apresentação, né, da quantidade de gente boa que a gente tem na Bahia, né? Eu acho que, assim, o ideal do mundo era que a gente não precisasse judicializar as coisas, né? Porque a gente, enfim, só procura o judiciário quando a gente não... E nesse caso aqui que a gente está conversando de direito público, né? Mas, infelizmente, quando a lei não é cumprida na sua inteireza, ou quando, ainda que se cumpra uma parte, não se cumpra o todo, existe o direito. E essa é uma das grandes conquistas da positivação da Lei 13.000. Já era claro de que os bancos públicos, ao recepcionarem esses recursos que são obrigatoriamente depositados nos bancos públicos, que não cobrará taxa sobre a sua utilização nessa relação de mandatário do recurso público, né? Enfim, é isso que está por trás. Mas, de fato, precisou, logo no início, que o Ministério do Planejamento fizesse um ofício e enviasse tanto para a Caixa Econômica quanto para o Banco do Brasil, e fizesse toda uma gestão, e que não se mostrou suficiente na prática em estados e municípios, quando ainda se tem uma dificuldade nesse exercício desse direito. No caso de Belo Horizonte, e aí fica também uma dica para eventuais outros decisão que o Michel provocou no judiciário, e tem também a possibilidade de tentar minimamente um diálogo com o gerente de governo das contas públicas dentro de cada um desses bancos, porque eles atendem os órgãos públicos, né? E aí vem a relevância da gente ter um ponto focal dentro do Poder Executivo, que possa, de fato, mobilizar o Poder Executivo, em nome do Poder Executivo, também as soluções necessárias para o Mirosk. Então, lá em Belo Horizonte, também a Procuradoria chamou o gerente de governo para buscar a melhor solução. Seria uma agência única que faria essa abertura de conta? Tem vantagens e desvantagens. A vantagem é que você já teria uma equipe treinada para recepcionar e para não ficar questionando o dispositivo 51 da Lei 3.019 de 2014. Desvantagem também que a cidade é grande, você obriga todo mundo a ter que ir naquela agência bancária para resolver aquele problema. Enfim, é possível solucionar de várias formas, seja administrativamente, seja judicialmente. Tem uma decisão recente importante do Rio Grande do Sul, que decidiu pela impossibilidade de suspensão das parcerias, simplesmente pelo motivo da pandemia, né? E há uma série de iniciativas legislativas que eu espero que prosperem, que busca justamente dar essa guarida de garantia da manutenção dos repasses, de rearranjo das metas, obviamente, de prorrogação da vigência das parcerias. Para isso, a gente tem até agora, enfim, desde abril, um decreto federal, o 10.315 de 2020, que apenas prorrogou a vigência das parcerias, mas a gente precisa regulamentar melhor toda essa relação pandêmica das relações de Estado e sociedade em relação a recursos públicos no momento, né? Laís, amanhã, na verdade, na quarta-feira, eu vou estar conversando com a Patrícia Mendonça sobre a pesquisa, né, que vai ser lançada agora em junho, de implementação do Mirosk, né, na visão dos gestores públicos. Os dados são bem interessantes, né, o programa foi gravado e tal, e você sempre aponta, como agora, né, o case de Belo Horizonte como um case de sucesso. Uma das questões, eu acho que o trabalho de Belo Horizonte foi muito bem feito, mas uma das questões
lá também é o mapa das OSCs como um instrumento dentro da legislação, dentro da regulamentação, como instrumento em que a organização pode ir lá e publicar no mapa das OSCs. Em São Paulo, do município de São Paulo, que você, ao pedir, né, se você não conseguir cumprir as metas, você só pede que comprove aquele ponto específico onde você não cumpriu. Enfim, você tem alguns, no DF, que você tem uma regulamentação específica para a questão cultural, né? Do ponto de vista cultural, você tem uma regulamentação específica. Tem algumas que a gente vê por aí, né? E aí eu queria um pouco que você trouxesse essa experiência de BH e falasse um pouco da sua visão com relação à regulamentação do mirócito por aí. Obrigada, Lucas. Você até vai trazer também o Tomás de Aquino, né? Isso, amanhã. Seria legal ouvir ele também sobre isso. O Tomás foi muitos anos promotor de fundações no estado de Minas Gerais e foi ele que assumiu esse compromisso dentro do município de Belo Horizonte, junto com o prefeito, quando ele foi procurador-geral do município e impulsionou todas as mudanças que a gente lá construiu. E hoje é interessante que ele já tinha voltou para a advocacia e a Procuradoria segue com o mesmo projeto, segue com o CONFOCO, que é o Conselho de Fomento e Colaboração, que foi ali existe por alguma razão, eles foram negociados, eles foram pensados, foram trabalhados, brigou-se por cada um daqueles dispositivos, né? E o artigo 15 fala na criação, na Constituição, de um Conselho de Fomento e Colaboração no âmbito nacional e dá a mesma autorização para estados e municípios, com a lógica, com o espírito de que esse seja um órgão de articulação, de monitoramento e avaliação, de conversa, de diálogo, de olhar para o processo de implementação da lei dentro do ente federado e buscar soluções com todas as representações de órgãos de organizações da sociedade civil. Então, é importante dizer assim, que não é uma experiência que seja perfeita e que não tenha problemas, mas é uma experiência que tem uma arquitetura institucional que dá conta dos seus próprios problemas. E é isso que eu sinto falta dentro dos estados, municípios e até do governo federal, que desfez a estrutura necessária para que isso acontecesse. Porque a implementação de uma lei com essa envergadura, exigindo a mudança de cultura que se pretende com essa lei, é necessária a existência de um locus institucional que possa dirimir os problemas, que possa continuar gerando informações, que possa continuar, antevendo, inclusive, antecipando, melhorando as questões, né? Então, se eu estou vendo que está dando problema nas questões da taxa bancária, vamos fazer reunião com os bancos, vamos se dedicar para que isso, de fato, seja modificado. Não é possível que a gente precisa ter dentro das estruturas públicas, em cada estado, em cada município, dentro da União, um ponto focal, uma estrutura mínima, uma equipe que estude, que produza e que seja protagonista dentro desse processo de fazer acontecer, que faça conversa com os órgãos de controle, que veja se aquilo que está sendo feito está exacerbando ou não. Obviamente que a sociedade civil tem feito isso, mas claro que dentro das suas limitações, tem feito isso num papel de denúncia, tem feito isso numa busca por articulação, ainda mais em governos autoritários, a gente tem mais dificuldades ainda. Mas poder abrir as portas, poder facilitar esse processo, poder acolher de fato as demandas da sociedade civil é uma necessidade do Estado democrático. E que na medida que a gente não tem isso, enfim, resta no sistema de freios e contrapesos buscar mais ainda, cada vez mais o judiciário para tentar garantir esses direitos. Mas o que é uma pena, né? Eu só lamento, não consigo achar bom que o judiciário do Rio Grande do Sul, comemoro todas essas pequenas vitórias, mas lamento a gente ter que acionar o judiciário
necessário para conseguir garantir um direito recém-conquistado e que deveria estar sendo, enfim, induzido de uma forma positiva, que deveria estar reconhecendo e valorizando as organizações Brasil afora e entendendo que são parceiros fundamentais nesse processo da pandemia. Olha o tanto que as organizações estão fazendo, se virando para conseguir de tentar minimizar os efeitos da pandemia, fora quem não está nesse front, mas está em outro front, né? Porque a gente estava brincando aqui dos caminhos físicos e virtuais, né? Todas as lutas, essa questão racial que está super presente hoje em dia, que é importante que existem as organizações para conseguir fazer essas articulações e representar essas vozes e a gente conseguir ter uma sociedade melhor, ainda que num cenário muito adverso e seja pelo próprio, enfim, governo federal que realmente, enfim, só tem feito coisas a desejar. Mas aqui no Resende, Islaís, do município de BH, nós vamos falar um pouco dessa experiência, não vamos falar só sobre isso, mas vamos falar também dessa experiência de implementação do MIROSC lá no município de Belo Horizonte, com a pessoa que foi responsável por tocar essa agenda lá no município. Eu fico muito feliz de poder trazê-lo aqui. Vou dar duas referências, Lucas, sobre essa experiência de Belo Horizonte, que a gente não vai ter tempo de abrir todo o conteúdo, mas uma é o próprio portal, né? O portal das parcerias de Belo Horizonte. Eu acho que eu acho que é uma coisa muito genial, porque a gente tem num único lugar uma espécie de portal de transparência das parcerias para o terceiro setor, e ali reúne-se todas as informações, seja da legislação, o manual, as minutas padrão, tudo que foi colocado sob consulta pública, está ali disposto e reunido. Além da agenda de capacitação pública, que é incrível, necessária, que as pessoas podem ter, mas também ali tem o próprio com foco. Então, a gente tem ali as atas de reunião, decreto de referência. É um decreto que cria a gerência de apoio às parcerias, com as competências concretas, colocando o mapa das organizações da sociedade civil como plataforma de transparência pública, que supre as necessidades de transparência da lei de acesso à informação e do marco regulatório das organizações da sociedade civil, e permite, inclusive, que você imprima relatórios de atividades, enfim, acho que realmente ali é uma experiência que vale conhecer e se inspirar. E esses 12 passos, de maneira mais pormenorizada, que está sempre acompanhando, a Dilma. E a Rosângela Teixeira, que é advogada também, estava numa live muito bacana outro dia com a Ana Carolina Carreiro, com o Renato Dolabella, discutindo a questão da imunidade, isenção. Então, um abraço aí para o pessoal que chegou também depois. O Cadu, que está sempre por aqui também, tá? E aí tem duas perguntas. Uma eu vou fazer logo, que é sobre pagamento dos dirigentes, sobre o eventual pagamento do dirigente que presta serviço à organização. Aquela velha discussão se pode pagar a equipe, se não pode pagar a equipe própria. Então, traz aí um pouquinho para a gente da posição do MIROSC com relação ao pagamento. Eu coloquei para quem pediu o site aqui nos comentários, sbca.com.br. Tomás, a gente acabou de falar de você, hein? Seja bem-vindo. Sei que você vai estar aqui amanhã, mas já estou te dando aqui um oi com saudades aqui. Ah, que legal. Doutor Tomás, um abraço, querido. Amanhã estamos juntos aqui. Acabei de recomendar aí a sua live também.
Bom... Pagamento. Não, dá vontade de falar mais de Belo Horizonte, né? Que é uma experiência que a gente tem tanto carinho, gosta tanto, se orgulha tanto, mas as próximas perguntas vão ser para você amanhã, então, Tomás, sobre Belo Horizonte. Eu acabei de dar 2 referências aqui para aprofundar sobre o assunto. Sobre pagamento de pessoas, dirigentes, etc. Gente, esse é um tema que, enfim, foi muito difícil, mas é um dos temas que faz valer a pena o processo do Miroski, porque foram 8 atos normativos que foram modificados para autorizar expressamente o pagamento de pessoas. Não é proibido pagar pessoas com recursos públicos no Brasil. Tem a forma, né? Então precisa estar previsto no plano de trabalho, precisa ter função específica no projeto, independentemente se a pessoa é dirigente ou não é dirigente da organização, se ela tem valor de mercado, dentro de uma correspondência àquilo que está sendo feito de fato, e eventualmente até, se for o caso, ter um rateio dessa despesa com outro projeto que coordene ou coisa parecida, isso não é um problema. Essa é uma lógica típica de sociedade civil e que está prevista dentro da Lei 3.019 de 2014, que autoriza expressamente o pagamento com todos os encargos sociais inclusos. Então, a gente está falando de encargos... paga uma parte, a organização paga a outra. Obviamente que é uma questão agora de disputa orçamentária. Quanto fica o orçamento pagando as pessoas que têm que serem pagas, né, que precisam ser pagas. Então, é uma questão um pouco de pensar no orçamento. Mesmo a diretoria pode receber pagamentos pela Lei 3.019 de 2014 e sua regulamentação. O que acontece? Como a gente está, de novo, no processo de transição, muitos estatutos antigos que não foram atualizados acabam trazendo a proibição de pagamento de pessoas porque estavam adequados à legislação anterior que induzia a proibição de pagamento de pessoas. Então, precisa fazer uma atualização do estatuto para dizer que sim, pode, é facultativo. Inclusive, a gente tem uma regra dentro da legislação tributária que deixa claro que o estatuto tem que dar a faculdade e dizer, fixar o valor e dizer os termos dessa remuneração, no caso dos dirigentes especificamente, né? Então, hoje, só para recapitular, esse tema foi um tema muito polêmico durante muito tempo, porque ele vem dessa lógica mais altruísta de que as pessoas que trabalham nas organizações deveriam ser voluntárias e não deveriam ser remuneradas, e com toda a evolução da legislação e todas as demandas por profissionalização do setor, a gente tem dentro do campo das organizações muitas pessoas que se dedicam, de fato, enfim, exclusivamente a querer trabalhar em organizações de sociedade civil, porque se orienta, se vincula às causas, enfim, isso precisa ser estimulado, sob pena, inclusive, da gente perder a nossa juventude. Né? E a legislação, ela tinha essa disposição tributária que dizia que você não deveria remunerar os dirigentes, isso alguns de forma clara, outras de forma implícita. E, principalmente, tudo isso vinha do sistema da utilidade pública federal, que era uma lei muito antiga, de 1935, que trazia esse dispositivo. Essa lei foi revogada, ela não existe mais. Então, revogou-se a lei de utilidade pública social para dizer que sim, pode remunerar, sem perder os benefícios tributários, e aí lá tem as referências de percentual. Para cada uma foi sendo negociada uma lógica diferente. Então, assim, sempre vai ter uma característica, se ela tem o SEBAS, se ela não tem o SEBAS, enfim, tem que ver no caso concreto, mas não é proibido. Isso é importante da gente ter na cabeça, porque essa é uma nova lógica, essa é uma nova forma de que não é proibido que as pessoas sejam remuneradas. E de correspondência dentro daquele trabalho, enfim, são outras as questões. Mas não é mais proibido, não só pela legislação tributária, mas todas as leis que regem os certificados
títulos dentro do âmbito federal. Pode ser que vocês encontrem uma legislação estadual ou municipal antiga, que não se atualizou e que diga que não pode remunerar. Então, tem que brigar nas assembleias legislativas, nas câmaras de vereadores, porque tem muita utilidade pública, inclusive patrimonialista, clientelista, que fica querendo que as organizações façam contato com os parlamentares para serem declaradas de utilidade pública sem menor necessidade, né? A legitimidade das organizações está no seu entorno, na sua comunidade, no público que atua, nos seus pares, e não no parlamento. Não pode ser o parlamento a dizer se a organização é ou não é de utilidade pública, né? E essas leis de utilidade pública que dizem que não pode remunerar os dirigentes, então a gente precisa alterar isso, né? Isso, eu já ia comentar isso, eu lancei um texto falando justamente, utilizando o caso da Lei de Utilidade Pública da Bahia, disponibilizei aí o link, para fazer como referência, né, um estudo de caso específico, mas que faz referência. E outro dia eu estava em discussão com o pessoal do grupo do Mirosc do Paraná, justamente porque eles estão discutindo uma alteração na utilidade pública municipal em Curitiba, na capital, e eu mandei esse texto, a gente conversou bastante sobre isso, porque o que acontece aqui no estado da Bahia? O título de utilidade pública, por organizações, que ele leva o estatuto dele para receber o título de utilidade e tal, e chega lá, não pode, você colocou aqui que pode remunerar, porque está de acordo com o Mirosc, com o que há de mais contemporâneo na legislação, mas o título de utilidade pública você não pode. Então você fica entre ou a utilidade pública ou o Mirosc. O que é que eu faço, né? Então é bem delicado. Então acabei de disponibilizar o link para esse texto aí, para quem tiver interesse de aprofundar um pouco mais nessa discussão. Acho ótimo, Lucas, porque esse é um tema que a gente precisa avançar, a gente precisa entender que, assim, o Estado, a gente precisa racionalizar os procedimentos. Isso fazia sentido quando éramos poucas organizações e havia ali uma necessidade de mostrar as chancelas diferentes de cada uma. Então, essa organização, ela tem um quê adicional, justamente porque ela passou por um processo de análise documental e de todos os certificação, ela é considerada aprovada, né? A gente já viu que isso, enfim, não funciona na prática, né? Não existe essa da gente ficar mantendo a habilitação jurídico-burocrática sem necessariamente nunca fazer uma parceria. Tanto é assim que a lógica da Lei 13.019, se é legal de falar, ela inverte as fases. Você primeiro faz a proposta, até para diminuir a quantidade de propostas feitas pela sociedade civil e diminuir a quantidade de coisas que a administração pública tem que analisar. Como é que ela recebe e não analisa? Ela precisa analisar tudo, né? Ela vai analisar toda a documentação de organizações que, enfim, nem vão ser parceiras na prática. Então, a gente diminuiu esse funil de apresentação e análise do início, justamente para ter, enfim, uma maior facilidade e uma habilitação. Enfim, essa ideia prévia precisa ver o que está alicerçado nessa legislação antiga. Às vezes uma taxa de água, uma isenção de água, às vezes um requisito no Estado. Tudo isso precisa ser conversado dentro do Estado e do município para que seja modificado. Não faz sentido nenhum, incluso a lei federal já não existe mais. Essa de número 91 de 1935, né, que é a Lei de Utilidade Pública Federal. Leiam o texto do Lucas sobre isso. Obrigado. Aí outro ponto que me ocorreu aqui é que a gente está falando da remuneração de dirigentes da equipe, enfim. Mas tem um outro ponto que sempre causa uma divergência, que é a questão das diárias e ajuda de custo para os voluntários. Ou seja, voluntário, eles de fato não podem receber remuneração. Isso é uma natureza. Então, tem muita gente que não sabe isso. Não, ele não pode receber porque ele é voluntário. Quer dizer, eu trabalho com organizações do campo da AIDS, da prevenção à AIDS, enfim, atenção ao usuário de drogas. As pessoas têm que se deslocar de madrugada para pontos distantes da cidade para fazer o trabalho de prevenção e tal. Quer dizer, você vai a pé, não vai comer um sanduíche, não vai tomar uma água durante esse trabalho? Como assim, né? Você precisa ter esse direito.
Eu recomendo muito o Decreto 8726 de 2016, porque ele é o decreto federal que regulamenta a Lei 3.019 de 2014, regulamenta o MIROSC, e ele foi feito pelas mesmas pessoas que atuaram na elaboração da lei, né? Então, a gente lá na Secretaria de Governo, toda a equipe da Casa Civil, a época, CGU, enfim, a gente chegou ali a muitos bons consensos e buscou trazer uma ideia, incluso de interpretação, de manualização dentro do decreto. E estou falando isso justamente para convidar para que vocês que estão com dúvidas sobre esse tema, leiam o decreto nesses dispositivos que falam sobre remuneração de pessoas. Porque ali dá bastante clareza e segurança de que sim, o que o espírito da lei quis dizer são, independentemente dos vínculos jurídicos, o decreto é o número 8726 de 2016, decreto federal que regulamenta o MIROSC na administração pública federal. E ali não só diz que pode ser independentemente do vínculo, mas quando desce no detalhe, fala incluso em diárias e ajudas de custo para os voluntários, né? Fazendo o link com a lei do serviço voluntário que existe. Então, enfim, foi uma busca de harmonização também do ordenamento jurídico, né? Então, eu realmente recomendo o decreto que foi feito por muita gente boa, que de fato conhecia do tema e que pode ajudar, inspirar e orientar aí a execução das parcerias, especialmente no tocante ao pagamento de pessoas, incluso voluntários. Laís, vamos falar um pouco então do processo, Dá né? um oi aqui para o meu amigo Fabiano. Desculpa, Lucas. Só dar um oi aqui para o meu amigo Fabiano, do Grupo Prerrogativas, que eu faço parte, que é um grupo bem atuante aí dentro Bacana. dos temas Fabiano, jurídicos. É um prazer. E a Filha, que honra a sua audiência também. Bom, logo vou conversar com você para a gente fazer aí o Terceiro Setor Revista também, falar um pouco da experiência de Salvador. Lá logo bato na sua porta. Aí, vamos falar um pouco sobre a questão do procedimento mesmo. A gente está já faltando 13 minutos, aí voa o tempo. Eu queria falar exatamente, para a gente falar um pouco do procedimento mesmo. Para mim é bem interessante essa parte do monitoramento e avaliação para e passo sistemático, que vai desaguar, né, na questão da prestação de contas, que é sempre aquela velha questão. Então, falar um pouco desse procedimento, de como o poder público tem que estar acompanhando, tem que ser parceiro de verdade, o gestor da parceria tem que estar ali, conhecer a parceria. O monitoramento, ele requer o acompanhamento da parceria. E eu acho que a principal questão para funcionar é a gente fazer uma diferenciação entre a lógica de fiscalização e a lógica de fiscalização pura e simples, né? E a lógica de parceria. Porque quando a gente fala do monitoramento na parceria, a gente está falando de fazer um acompanhamento da gestão da parceria, no espírito, inclusive, de olhar para aquilo que pode ser melhorado, aperfeiçoado, em relação às metas, aos resultados, aos métodos, isso aqui. Inclusive porque muitas vezes o órgão público firma um objeto semelhante com diversas organizações. Se você pensar numa Secretaria de Assistência Social, que tem toda uma rede socioassistencial privada, ela vai ter mais de uma organização que vai fazer o mesmo objeto. Então, olhar para isso é importante. E claro que também a gente está fiscalizando, mas se a gente só olhar com a lógica e a ótica do controle, só com a ótica da fiscalização, dificilmente o diálogo consegue ser construtivo e consegue fluir no sentido de atender às necessidades das dificuldades inerentes à gestão de recursos em geral, especialmente os recursos públicos. Então, numa situação como essa da pandemia, se a gente continuar no meio da pandemia ignorando o que está acontecendo e continuando fazendo visita em loco e exigindo entregas
nas mesmas condições, não faz nenhum sentido, né? Então, assim, a gente precisa olhar para cada momento e buscar reconhecer quais são os melhores métodos. A lei propôs o seguinte, propôs a ideia de que o gestor da parceria ou a gestora da parceria, dentro da administração pública, é o ponto focal da organização com na administração pública. Sim. Então, eu tenho o gestor da parceria. Ele faz o acompanhamento, o monitoramento. E aí existe uma comissão de monitoramento e avaliação. E essa comissão justamente busca avaliar os processos de parceria, não é uma comissão, não foi pensado assim, que é isso que está, por exemplo, na lei das OCPs. Tem uma comissão de monitoramento para cada parceria. Não, a gente pensou numa comissão do órgão público, para que ele conheça o conjunto de parcerias, acompanhe para e passo esse processo, olhe, inclusive, que deve ser melhorado no próximo a partir da experiência do presente, né? Então, a Comissão de Monitoramento e Avaliação, ela tem a prerrogativa de fazer a homologação daquilo que recebe do gestor da parceria. E os métodos são vários, enfim, a ideia de visita em loco, especialmente quando a gente está falando de coisas que são mais próximas, essa ideia de que a partir de um ano se faça pesquisa de satisfação junto aos usuários, aos atendidos, ao público do objeto da própria parceria, né? E aí, enfim, sempre pensando em que todos esses subsídios são elementos para a construção de uma boa e regular gestão. Agora, óbvio, tem problemas de ordem prática. Às vezes o órgão público não tem um carro para disponibilizar para a pessoa ir fazer um monitoramento. Então, a gente precisa organizar uma escala, precisa dar uma prioridade. Tem que ter uma prioridade de gestão, gente, porque para essa atividade fim, a gente sempre vai ter dificuldade, porque também não dá para largar na mão dos técnicos de uma secretaria aquilo que é responsabilidade da gestão organizar, né? Então, por isso que eu falo que quanto mais a gente conseguir organizar essa arquitetura institucional, essa governança, e quanto mais bons exemplos a gente conseguir dar de um órgão para outro, mais esse fórum de trocas faz com que as mudanças aconteçam de uma forma mais acelerada. E hoje a gente tem um processo bem mais devagar do que o que poderia ser a implementação do Miroski pela ausência do protagonismo do Estado. Legal, Laís. Mandar aqui um alô também para a Ludmila, do Direito na Mídia, que faz um trabalho muito bacana também. O Helder, Fernando, o pessoal que está chegando aqui, que acompanhou, que está por aqui, tá bem? Quero mais, porque né, são muitas dúvidas, são muitas questões que a gente poderia tratar, mas eu queria então que você fizesse aí já um consolidado aí da nossa discussão, um resumo geral, digamos assim, para a gente poder ir se despedindo aqui do público, infelizmente. Tá? O que você acha mais importante destacar agora sobre o Miroski, as organizações estão vindo, você já indicou alguma leitura e tal, mas aí reforçar um pouco nesse sentido. Eu acho, Lucas, que assim, para além de querer buscar sumarizar a nossa conversa de hoje, queria agregar um ponto adicional que eu estou mais preocupada no momento, né? Vamos lá. Que é um pouco essa ausência de regulamentação do momento pandêmico em relação às parcerias. Isso é uma coisa que eu queria parabenizar o município de Salvador aí sobre a liderança da Lília Azevedo, que fez uma lei sobre contratos administrativos e que tratou do tema das parcerias, tratou de uma maneira corajosa, dizendo que as parcerias devem manter os empregos, né? E que é possível repactuar metas, é possível repactuar os resultados, é possível, inclusive, pensar em ações que sejam para combate dos efeitos da pandemia no âmbito federal, e está faltando isso também Brasil afora. A gente conseguir, de fato, regulamentar isso. A gente tem algumas emendas que foram feitas na MP 944 e na 936 sobre esse tema, né? E que foi proposto pelo Afonso Florense da Bahia. A Bahia está
anda nas suas diversas instâncias, nas suas diversas possibilidades. Acho que muito também, porque vocês têm uma sociedade civil também bastante atuante, aí, que fica provocando os poderes a tomarem atitude, né? E felizmente muitos tomam. E no caso, o Afonso Florencio, deputado federal, ele desenhou alguma de dar prioridade de acesso a crédito às organizações parceiras que estão mantendo os empregos e conseguir também, incluso, fazer alteração de objeto, incluir os temas do combate aos efeitos da pandemia como ação prioritária, enfim, buscar essa repactuação de metas e resultados, com postergação de apresentação de documentação que seja saneado posteriormente. Enfim, acho que tem aí bastante. A gente deveria quebrar a cabeça mais e discutir mais esse tema para lastrear melhor algo que, se já estava com alguma dificuldade de implementação, a gente nesse momento está com mais dificuldade ainda, porque agora veio uma dificuldade, enfim, uma calamidade de dispensa de chamamento público para a pandemia, excelente, mas não foi regulamentado a exaustão uma possibilidade que ninguém acreditava muito que ia acontecer. É importante que as organizações possam sistematizar melhor essas questões e a gente fazer um debate no legislativo para aprimorar esse alicerce, né? E queria citar essa lei 9517 do município de Salvador de 2000, nesse momento tão delicado. E, no mais, me colocar à disposição para os debates, para as construções, para o que for necessário. Estou às ordens. Valeu, Laís. Só lembrando para o pessoal, amanhã, live Oscar Legal, aqui mesmo no Instagram, @OSCLegal, com Tomás de Aquino Rezende, imperdível. Nova edição do Terceiro Setor Revista no canal Filtro de Barro do YouTube. Lembrando, gente, que é um programa gravado. O Terceiro Setor Revista é gravado. Não é uma live ao vivo que as pessoas vão mandar. Você pode mandar perguntas, a gente responde depois, mas lá é gravado. A gente gravou a entrevista com a Patrícia Mendonça e ela está tratando da pesquisa que vai ser lançada agora em junho, final de junho, sobre a implementação do MIROSC na visão, na perspectiva dos gestores, da gestão pública. Muito interessante a pesquisa e eu recomendo. Semana sobre que vem, então. Eu queria a Patrícia Mendonça, maravilhosa, professora da Gestão de Políticas Públicas da USP, ela fez essa pesquisa em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, né? Num projeto junto com o GIF. Então, no final do mês, a gente deve ter o lançamento da pesquisa completa sobre a implementação do MIROSC, que inclui essa parte da Patrícia da percepção dos gestores, né? Se não me engano, depois, enfim, eu devo participar aí um pouco dessa análise da pesquisa, que foi bem importante e bem interessante. Nessa linha, eu acho que, enfim, a gente tem conseguido produzir algumas coisas, mas, enfim, de novo, acho que falta mais materiais didáticos e mais reflexões, assim, sobre o campo de uma forma mais ampla, mas outra live. Com certeza. Para quem perguntou, essa live e as demais que a gente tem feito ficam disponíveis no canal Oscar Legal no YouTube, tá bem? Quem não participou, quem não pôde ver, quem viu só um pedaço, quem não está com horário compatível, é só ir lá no YouTube, canal Oscar Legal, e todas as lives ficam disponíveis lá. E aí, seguindo a agenda, dia 15 de junho, Camila Escudeiro, para falar sobre o mapa das Oscars. Camila, que é do IPEA, saiu uma nota técnica do IPEA falando sobre as perspectivas da questão do Covid-19, da pandemia, no cotidiano das organizações, muito interessante. Fiquei muito feliz, Camila, e toda a equipe do IPEA. E dia 16, o Dr. Paulo Haus, que é um grande advogado também, professor, advogado, vai estar aqui também falando com a gente. Dia 30/6, a gente dá uma parada
para o período junino, embora a gente não vá pular fogueira, mas a gente vai dar uma paradinha. Volto no dia 30/6 com o Nailton Casumbá, um grande parceiro, está sempre por aqui. Nailton, obrigado pela sua audiência, está aí também. E a gente escreveu um texto que eu disponibilizei aqui sobre prestação de conta. Laís, só faltam 20 segundos. Um beijo para você.